Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Abiayala. Isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. Nós estamos agora, nós começamos esse ano, inclusive, com um plantão Povos Originários, um plantão de urgência e emergência, diante das agressões que nós todos temos sido testemunhas nesses últimos dias. Aliás, não somente no domingo, com resultado de uma pajé que foi a óbito, né, do povo Pataxó, aqui do sul da Bahia, né? Mas eu quero que vocês liguem para essa situação que está acontecendo no território nacional. Vou compartilhar também um pouco de legislação e vou compartilhar também umas mensagens que me acabaram de chegar agora, nesse momento, nesse horário em que estou gravando esse vídeo aqui para subir em YouTube. Agora, hoje, dia 24 de janeiro, às 13h40 da tarde. Anápolis foi o palco do lançamento. Espera aí um pouquinho aqui, eu já vou mostrar para vocês o vídeo que está circulando, inclusive, em redes sociais. Anápolis foi o palco do lançamento do plano de expansão do movimento Invasão Zero. Criado com sucesso na Bahia, ele visa a união dos produtores rurais para evitar que propriedades da zona rural e das cidades sejam invadidas. Membro da coordenação nacional do movimento, Dida explica que, na Bahia, muitas invasões têm sido evitadas graças à estratégia do Invasão Zero. Criamos o núcleo maior e depois dividimos por cidades. Aí tem 8 cidades e um núcleo, mais 6 cidades e um núcleo. Todo mundo fica ligado no outro. Quando ocorre uma invasão, se ocorre uma invasão na tua terra, você imediatamente você coloca dentro do grupo que você... Olha que cínicos que eles são, porque eles falam de invasões em relação aos povos indígenas, aos parentes, em relação aos quilombolas e principalmente, ou também, ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Mas ainda tem mais ainda aqui, ó. Vejam só. Diz o que está acontecendo, quem está indo, quantos são, e todo mundo dos núcleos ao redor se une e vai tirar o invasor. Escolhido para ser o coordenador do movimento em Goiás, Anderson Aguiar ressalta a importância do agronegócio goiano para o Brasil e acredita que o Estado tem tudo para que o movimento seja amplamente aceito pelos produtores. O Invasão Zero nasce da necessidade da união dos produtores para chamar a atenção da sociedade brasileira e colocar o que nós mais prezamos, que é a segurança das propriedades, tanto rurais quanto urbanas. E sim, nós estamos em expansão. Hoje, com a chegada... Aqui ele cita a segurança das propriedades nas zonas urbanas e nas zonas rurais. Isso aqui linka com algo que eu já venho falando há muito tempo, que é a especulação imobiliária das grandes cidades, incluindo Salvador, tenebrosamente falando, é horrorificante a forma com que eles estão abocanhando os poucos espaços, que inclusive são de preservação do pouco e nada que resta da Mata Atlântica. Mas eles estão se denunciando aqui. Eles mesmos estão falando sobre isso. Não são os nossos canais que estão falando, são eles mesmos, da boca deles, e que estão em expansão. Para quem não sabe, expansionismo começa, inclusive, com o expansionismo marítimo, lá no século XIV, no século XV. Hoje é o expansionismo territorial. Eles querem abocanhar terras e territórios, acusando os outros que já estavam tradicionalmente ocupando as terras, tal qual a Constituição, no artigo 231, reza, acusando os parentes, os camponeses, o MST, de invasores. É como se fosse uma projeção psíquica invertida do que eles são.
Eles são os invasores. Mas já vamos chegar lá para mostrar para vocês que eles são os invasores. Demonstrar, inclusive, pela legislação, que eles são os invasores. Continuemos. O movimento de invasão zero em Goiás é um grande passo. Já começa em Goiás, parte para o Mato Grosso, vamos para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e aí o Brasil todo. Na verdade, é uma união de todos os produtores. E Goiás já está inserido nesse processo, porque nós começamos por Goiás no dia de hoje. Nós temos invasões. Anápolis tem uma invasão e Hidrolândia tem um problema sério nesse momento de uma invasão de uma propriedade. Então, feito isso, nós, dentro desse ambiente, estamos lançando o movimento de invasão zero para discussão de vários setores. Nós estamos discutindo a reforma agrária, nós estamos discutindo o marco temporal, tudo isso está dentro... Isso é mentira. Eles não estão discutindo reforma agrária. Isso aí é balela. Porque se eles invadiram, inclusive, essas propriedades onde foi a óbito, a Pagé, aqui no sul da Bahia, fosse desintrusado ou tivesse passado pelo processo de desintrusão, já era para ter resolvido essa questão. E eles não resolveram. Tanto é que aqui, eu estou aqui na Bahia e eu sei de pessoas idôneas e que conhecem a questão política e econômica ao interior do estado e da cidade de Salvador também, que essas terras já deveriam ter sido desintrusadas há muitos e muitos anos. Já se passaram 2, 3 governos estaduais e não fizeram esse processo após a homologação e a demarcação das terras indígenas, nesse caso. Vamos lá. Que a invasão zero enxerga e percebe para o agronegócio, para a agropecuária brasileira. Mas o movimento não foi criado... Isso aqui é muito importante ressaltar, porque eles falam de produtores rurais. Que produtores rurais? É aquele que produz alimento saudável? Não, são os produtores rurais do agronegócio e da bancada do boi, da Bíblia e da bala, que são parte da mesma conjuntura invasora, porque eles são os invasores. E o governo federal tem que tomar as rédeas do assunto. Eles sabem mais do que esse humilde servidor comunicador como funciona a lei em relação a esse tipo de situações. Aliás, eu vou falar mais. O próprio governo já ajudou desde as primeiras décadas de 2000 a que esse grupo crescesse de tal forma e tomasse tão envergadura que hoje parece que não tem freio. Tenho mais denúncias ao respeito disso, mas vamos lá, continuemos aqui. Fazer frente ao MST. Ele também existe com o objetivo de discutir o novo modelo de reforma agrária no Brasil. E para garantir que o direito constitucional à propriedade seja respeitado e cumprido. Luiz Joaquim, que também é coordenador nacional do Invasão Zero, aponta o marco temporal como uma dessas ameaças à democracia. É um movimento legalista. Então ele nasce já na busca de uma associação. Ele é um movimento que reúne sindicatos, está ligado ao sistema, no caso a FAEB, aqui FAEG, CNA. É um movimento que tem CNPJ. Nós não podemos andar na mesma linha do MST. Nós temos representação e coordenação. CNPJ não é... O CNPJ não é sinal de legalidade. Qualquer 4 ou 5 gatos podem se reunir e abrir um CNPJ. Pode abrir de uma ocupação artístico-cultural, de uma residência artística, um grêmio esportivo, uma associação cultural de periferia. Qualquer um pode abrir um CNPJ. Não é sinal de legalidade, é sinal de associação, que é outro conceito. Se eu me juntar com mais 5 ou 6 pessoas aqui no bairro e a gente abrir uma associação vizinhal, uma associação comunitária de vizinhos do bairro onde eu estou, o próprio Código Civil brasileiro abre as portas para abrir um CNPJ. O mesmo acontece um ponto de cultura numa periferia. Pode abrir um ponto de cultura e abrir um CNPJ, abrir uma conta pelo Banco do Brasil, né?
ter os associados já terem deveres e direitos, um estatuto. Isso aí quem garante não são eles. Quem garante é o Código Civil e vale para eles e vale para qualquer grupo que pretenda ser um grupo associativo, ou seja, um grupo de pessoas que se associam com fins, com alguns fins e interesses específicos que são de importância para esse grupo e, consequentemente, para a comunidade que também vai fazer parte dessa associação, como associados, mas que não fazem parte da hierarquia associativa. Ou seja, não são presidentes, não são tesoureiros, não são secretários ou secretárias, ou vice-presidenta. Então, isso aí não é justificativa, não existe isso. Isso aí qualquer advogado pode dizer isso. Não é porque eu abro um CNPJ, então eu vou sair matando gente, me incumbindo em coisas alheias que não são referentes àquilo que está se defendendo. Vamos lá. Na verdade, é o que está escrito na Constituição brasileira. É deixar de tratar a Constituição como... Tá, e o que está escrito na Constituição brasileira? Ela está também a questão da reforma agrária. Ele tem a questão da reforma agrária, em tanto que propriedade que não está cumprindo função social, ou seja, que não está produzindo alimentos, ou não está produzindo algo que gere renda para as pessoas e também não gera tributos e impostos, tanto para o município quanto para a União. Mas isso aí também não revela ou não dá o ensejo para eles tomarem semelhante determinação de acusar outros de invasores de propriedades, porque ninguém invade propriedade produtiva. Isso aí é balela deles. Se uma propriedade está cumprindo sua função social e alguém invadir, eles podem pedir reintegração de posse, eles podem pedir a desabilitação total daquelas pessoas que estão invadindo uma propriedade privada, produtiva, e que essa produção seja devidamente comprovada. Letra morta. É isso que acontece muito na Bahia e muito no Brasil. Então é preciso que se apenas aplique a lei. Reforma agrária não tem nada a ver com invasão. Terra invadida não pode ser usada para reforma agrária, isso diz a lei. Então o que é que está acontecendo? É um Estado democrático de direito ou é um Estado democrático de exceções? Produtor rural em Pirinópolis, Valdemiro soube do encontro pelo rádio. Veio participar do lançamento e saber como fazer parte. Segundo ele, a ideia é boa e deve conseguir a adesão dos colegas, já que se baseia na defesa e no cumprimento das leis já existentes. Olha, nós temos a Constituição que protege, né? Mas a maioria do pessoal não respeita mais a Constituição, né? Porque parece que está querendo rasgar a Constituição. Invasão zero. Movimento dos produtores rurais da Bahia, de Goiás e de todo o Brasil. Pois é, agora eu vou compartilhar com vocês aqui uma denúncia que chegou agora. Eu vou compartilhar aqui na tela. Vamos ver aqui onde estamos. Aqui, ó. Esse. E tem outros também. Ó, no Maranhão, acabou de chegar, inclusive, de um grupo de povos indígenas, não vou falar de que lugar, obviamente, para proteger a identidade do grupo, a invasão, o zero já tomando conta do estado do Maranhão, quer dizer que eles estão cumprindo aquilo que eles estão dizendo. Eu gostaria que as pessoas tivessem memória coletiva. O ano passado, quando estava se discutindo a questão do marco temporal, aquela mulher da Frente Parlamentar Agropecuária, da Comissão da Frente Parlamentar Agropecuária, lá em Santa Catarina, quando anunciou que haveria derramamento de sangue, acho que as pessoas estão esquecendo, mas eu gostaria que vocês fossem lá, vocês procurassem no Google, né? Não vou falar o nome, mulher da Frente Parlamentar Agropecuária,
que ameaçou os povos indígenas numa das votações do marco temporal, quando ela diz: vai ter derramamento de sangue. É lógico que não é de parte dos parentes indígenas, nem dos camponeses, nem do MST, porque se todos esses segmentos sociais estivessem armados, agora sim nós estaríamos vivendo uma guerra civil a todo vapor, né? Com morte de ambos os lados. Mas não está havendo isso. É uma guerra infinita e assimétrica de parte dos invasores. Isso aqui me chegou agora, no Maranhão, dando continuidade ao seu planejamento de expansão para todo o Brasil. O movimento Invasão Zero chega ao estado do Maranhão. O Invasão Zero é a união organizada dos produtores rurais da Bahia, do Maranhão e de todo o Brasil em defesa das propriedades rurais e urbanas. Mais uma vez, linka a questão das especulações imobiliárias acontecendo em todas as grandes cidades e pequenas cidades do Brasil, e a questão dos territórios indígenas, haja se visto a massacre acontecida no dia 20 de outubro, né? Vamos lá. Aqui, ó, tem inclusive aqui o Instagram, né? Tem o Instagram da Invasão Zero aqui, ó. Tem 13 mil e poucos seguidores, né? Aí, ó, tá vendo? Eles começaram aqui, né? Quem quiser aí. Aliás, eu vou pedir para as pessoas que entrem lá e denunciem, porque isso aí é criminoso. E esse vídeo aí vai para a SECOM, para a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, para impedir isso aqui, porque isso aqui é, de fato, derramamento de sangue. É, de fato, derramamento de sangue. É um anúncio do que ainda está por vir, embora já esteja acontecendo, mas ainda está por vir. Esperemos que tomem as medidas necessárias, as precauções necessárias os parentes também. Bom, isso aqui é uma foto minha, desculpa aí. Mas é isso. Aqui, ó, eles têm as fotos aqui, ó, tá vendo? Fotografias, né? O Congresso. Eles esteve ligado com o marco temporal, tá vendo aí, ó? Então, invasão de propriedades. Eles fazem toda uma propaganda. Veja quem está aqui, ó. Ó, os bambambam da Frente Parlamentar Agropecuária, os grandes inimigos armados contra os povos indígenas em vários territórios do país. Agora eu vou apresentar uma parte das legislações que promovem exatamente a defesa das terras e dos territórios. E uma delas é a lei número 8.629, que justamente fala sobre a reforma agrária. Embora seja de 1993, vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês mesmos se confirmarem e observarem como funciona aqui, ó. Vou compartilhar. Isso, compartilhando aqui. Eu vou ver se dou um zoom aqui para que vocês consigam ver com mais proeminência o texto, e eu vou deixar também esse link na descrição do vídeo para quem quiser ainda ler, para saber, porque se a gente não sabe e outros não sabem, se eu sei, por que não vou compartilhar o conhecimento? O negócio é compartilhar o conhecimento para que os parentes, os camponeses, os pequenos agricultores rurais, os quilombolas, eles possam se defender, certo? Aqui, ó, lei número 8.629, de 1993, né? Faço saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei, a lei que regulamenta disposições relativas à reforma agrária, prevista no capítulo 3, título 7 da Constituição Federal. Então, já é constitucional. A propriedade rural que não cumpria a função social prevista no artigo 9 é passível, sim, de desapropriação nos termos desta lei, respeitados os dispositivos constitucionais. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária,
um imóvel que não esteja cumprindo essa função social. Certo? Aqui já tem várias, tem os incisos, né? O imóvel rural de domínio público ou particular, objeto de esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo não será vistoriado, avaliado ou desapropriado nos 2 anos seguintes à sua desocupação, ou no dobro desse prazo, em caso de reincidência, e deverá ser apurada a responsabilidade civil e administrativa de quem concorra com qualquer ato omissivo ou comissivo que propicie o descumprimento dessas vedações. Então, vocês podem ver que muito além se uma propriedade é ou não cumpre sua função social ou não, tem algumas outras coisas relativas que têm a ver exatamente com o quê? Com a legalidade das propriedades. E para isso existe o quê? Existe o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que se dedica expressamente a resolver esse tipo de assuntos fundiários, e eles fazem avaliação seguindo os dispositivos constitucionais e algumas outras leis adjuntas para permitir a segurança jurídica da propriedade e, em caso de que essa propriedade tenha origens dúbias e não cumpra a função social, ela pode sim ser desapropriada, independendo de quem seja ou de quem a nome de quem esteja. Então tem que prestar atenção, galera, a essas coisas. E existe a lei, existe a legislação. Agora eu vou compartilhar outra aqui. Ó, essas legislações vão ficar na descrição do vídeo. E eu peço muito para que vocês leiam e aprendam a interpretar. Porque cada palavra que está aí, ele tem um significado e tem um sentido. Para quem? Para nós, para os povos indígenas, para você, parente, que está ali no território, defendendo. Você não pode somente defender por uma relação sagrada que nós temos. Também a gente tem que fazer uso dessa materialidade escrita por eles mesmos, pelos brancos, que desde 1850, ele vem discutindo a questão das terras e dos territórios, e até o dia de hoje, nenhum governo, desde 1850, sequer chamou para um referendo sobre reforma agrária. É uma vergonha. É uma vergonha. E reforma agrária não é desapropriação ou expropriação para entregar para qualquer um. Não, justamente uma fiscalização que se faz, que se as terras estão com documentos dúbios, não tem função social, não está produzindo principalmente alimentos, o Estado pode desapropriar e entregar para uma comunidade, não é para uma pessoa, é para uma comunidade. Junta 50, 70, 100 pessoas que são camponeses, que sabem produzir, sabem trabalhar a terra, eles têm o direito constitucional para ocupar esse espaço para uma produção, principalmente de alimentos. Independendo das críticas que as pessoas tenham contra o movimento sem terra, mas o MST é o maior produtor de alimentos e alimentos reais, sem agrotóxicos, sem pulverização aérea. Tem várias questões que as pessoas precisam aprender a pensar e a fazer justamente essa interpretação mediante a legislação e tomando em conta essa dialética, né? Toda dialética é um conflito entre antagônicos. Isso é dialética. Então, a dialética entre fazendeiros indígenas ou entre fazendeiros e camponeses, ou todos juntos, é uma confrontação de antagonismo de duas ideias que se contrapõem a uma ideia que deveria ser, de fato, já respeitada principalmente por eles, pelos invasores que projetam nos outros o que eles são, porque isso é uma projeção psicológica. Vamos lá, eu vou mostrar mais uma outra legislação que vai ficar também na descrição do vídeo, para que vocês vejam como se faz, qual que é a legislação que faz com que o processo de desintrusão seja feita a partir de vários processos, principalmente quando se trata de terras indígenas,
que precisa de laudos antropológicos, precisa mensuradores para saber quanto é o território que é realmente indígena, precisa que tenham agentes da FUNAI, né? Precisa que haja um registro, um cadastramento das famílias indígenas, para ser e depois passar para o regime de homologação e depois de demarcação, porque já as terras sendo homologadas, elas passam para serem demarcadas. E se essas terras já foram demarcadas e essas terras não foram desapropriadas, ou seja, desintrusadas, tem que tirar os intrusos. Os intrusos são aqueles que estão ocupando terras e territórios devidamente legalizados após todo esse processo, até que os parentes possam ocupar os territórios também para produzir, para ter uma atividade econômica e para que eles possam ter autonomia e autodeterminação soberana dentro de seus territórios, com sua organização social, com suas espiritualidades, com sua cultura, com suas línguas. Isso já está contemplado em lei, certo? Agora eu vou compartilhar aqui justamente a lei que fala sobre a atribuição que tem o executivo para desintrusão das terras indígenas. Ó, vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó, é um decreto do presidente Lula, quer dizer, não é dele. Ele assina, logicamente, porque ele é o chefe do executivo. Mas está bem aqui, inclusive, ó, eu vou... Isso. Institui o Comitê Interministerial de Desintrusão de Terras Indígenas. Olha, vejam bem, é do dia 12 de setembro de 2023, decreto número 11.702, que, no uso da atribuição que ele confere, o artigo 84, ao chefe do Executivo, no inciso 6º, a linha A da Constituição, decreta que fica instituído o Comitê Interministerial de Desintrusão de Terras Indígenas no âmbito do Ministério dos Povos Indígenas. O comitê... O que compete? Quais são as competências? Planejar, coordenar, operacionalizar medidas para efetivar o direito dos povos indígenas ao usufruto exclusivo de seus territórios, respeitado o princípio de diálogo intercultural, em especial no sentido de evitar a ocupação ilegal de terras indígenas, garantir a proteção da vida e da integridade física das comunidades e lideranças indígenas locais, contribuir com as autoridades policiais em atividades de prevenção e repressão de atividades criminosas em terras indígenas, colaborar com o trabalho de inteligência na identificação de ameaças, de pressões, de vulnerabilidades que possam ter impacto sobre as terras indígenas, elaborar plano de comunicação direcionado à população afetada por ações de desintrusão e elaborar, quando for necessário, planos de desintrusão de terras indígenas indevidamente ocupadas por não indígenas em áreas selecionadas. Aí o artigo continua, né? E quem são os que fazem parte desse comitê interministerial? Ministério dos Povos Indígenas, Advocacia Geral da União, Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Defesa, Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Ministério da Justiça, Segurança Pública, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e da Secretaria-Geral da Presidência da República. E aqui aparecem os atributos que cada um dessas pessoas tem, né? O grupo também tem um grupo técnico que é composto por representantes das seguintes órgãos e entidades: Ministério das Comunicações, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Direitos Humanos e Cidadania, Igualdade Racial, Minas e Energia, Planejamento e Orçamento, Comunicação Social da Presidência da República, Ministério da Saúde, Agência Brasileira de Inteligência, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico,
Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Mineração, Agência Nacional de Telecomunicações, Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia e Ministério da Defesa. Também está as Forças Armadas, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, Instituto Chico Mendes, Instituto de Colonização e Reforma Agrária INCRA, Polícia Federal, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quer dizer, galera, não há desculpas, prestem muita atenção, não há desculpas para dizer que não pode, que demoramos em fazer a desintrusão das terras porque não tínhamos as ferramentas necessárias, administrativas e os elementos que a compõem. Não, eles têm tudo na mão. O executivo, o judiciário e o legislativo, eles têm tudo na mão para fazer desintrusão de terras, fazer homologação, demarcação de terras. Inclusive, agora estão chamando para edital da FUNAI, edital do Ministério do Meio Ambiente, né? Então, não tem justificativa. Parentes, principalmente isso aqui vai para os parentes, não tem justificativa. Vamos lá, que as denúncias aqui não param, e eu vou mostrar mais uma denúncia para vocês sobre uma terra indígena. Essa denúncia chegou ontem, inclusive, e eu vou mostrar aqui um grito de alerta que me chegou também via WhatsApp hoje de madrugada. É sobre a terra indígena Urueuauau, que voltou a ser invadida por grileiros e madeireiros. A notícia é do dia 23 de janeiro de 2024. Está aqui, ó. E eu vou aumentar, vou dar um zoomzinho aqui ainda também, para que vocês possam ver, porque por aí as pessoas dizem, não, cadê a fonte? A fonte está aqui, ó. E antes de a gente veicular qualquer notícia, a gente vai vendo, a gente vai estudando a notícia, a gente vai... Né, eu vou compartilhar aqui, peraí que deu um pausa aqui, mas e para que vocês fiquem espertos, parentes. Inclusive, eu peço, mais uma vez, um apelo ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário, a todas as pessoas, inclusive, que apoiam a nossa causa, que apoiem a causa indígena. Eu sempre costumo dizer, a causa indígena não é somente para os indígenas. A causa indígena protege a terra, o território, né? Então, é importante ter esse conhecimento para perceber que a gente não está aqui só porque a gente quer se promover ou coisa parecida, a gente quer mostrar dados e fatos reais diante de problemáticas reais que ainda não foram saudadas. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês aqui a informação da terra indígena Urueuauau, da região de Rondônia. Inclusive, eu falei com uma parenta de lá, e estou esperando que alguma liderança venha para que nos conte o que está acontecendo, né? Aqui, ó, o alerta foi acionado outra vez. Grileiros voltam a invadir o território indígena dos Urueuauau em Rondônia. Grilagem de terra e desmatamento. A terra indígena do povo Urueuauau está sob ameaça. Aqui tem um mapa para as pessoas verem onde que ficam essas regiões, né? O alerta vem de outra parte do território onde os crimes envolvendo a grilagem e o desmatamento têm ocorrido vertiginosamente. A linha C5, na região de Cacaulândia, integrada em terras da União, que vem sendo destruída e pirateada pelos invasores. Reféns dos grileiros, os indígenas que habitam na área, estão sob ameaça. A coordenadora da Associação Etnoambiental Canindé, Ivaneide Cardoso, trouxe a denúncia. A ambientalista pede urgência, inclusive do aparato de homens da Força Nacional, para retirar os poceiros.
precisamos com urgência que a Força Nacional retire esse povo antes que aconteça uma tragédia como na Bahia. Olha, tá vendo aqui, ó? O alerta também é direcionado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A terra indígena Urueuauau está sob ataque dos grileiros de terra e de madeireiros. Governo federal, tome providências. Finaliza a ativista e vencedora do prêmio Emmy Internacional, que inclusive narra na obra O Território, os crimes ambientais justamente na terra invadida. Agora, eu vou mostrar para vocês o vídeo para vocês mesmos confirmarem que não não é invenção, é fato. E por aqui eu vou terminar o vídeo para que vocês mesmos possam avaliar e vou enviar esses vídeos aí para a PIB, vou enviar esses vídeos também para o Ministério dos Povos Indígenas, Ministério Público Federal, e eu quero que também vocês compartilhem nas suas redes, eu quero que vocês compartilhem isso aqui, porque é muito importante fazer essas denúncias. Aqui. Eu tenho aqui, inclusive, mais outro vídeo para mostrar para vocês, mas primeiro vamos por parte, como diria Jaque o Estripador. A terra indígena Urueuauau está sob ataque de grilagem dos grileiros de terra e de madeireiros. A gente precisa, com urgência, que a Força Nacional vá para lá para tirar antes que aconteça uma tragédia que nem aconteceu na Bahia. Por favor, governo federal, tome providência antes que os indígenas sejam mortos. É isso mesmo, tá vendo? Agora, eu vou mostrar um vídeo de uma parenta com a qual eu estive, uma cacica, lá do povo Guajajara, lá de Brasília, que quando eu estive lá em dezembro do ano passado, ela já comentou as agruras pelas quais estão passando o povo dela e outros povos também do interior do Maranhão. Eu vou mostrar aqui para vocês. E eu quero que vocês também prestem muita atenção, certo? Que a gente está aqui nesse momento. A gente recebeu também a visita aqui do API, o pessoal que trabalha lá no governo, eles tudo estavam aqui se reunindo, querendo ouvir a comunidade, como que a gente estava pensando aqui entre si, para falar para eles, como que a gente ia ficar e queria outra área. Não, a gente não quer outra área. A gente quer insistir, ficar aqui lutando aqui, porque tem cemitério também, tem 8 crianças enterradas aqui, no meio do tecorral aqui, por isso que é muito sagrado para a gente não pode negociar. Se a gente negociar e depois aí não vai ser bom para a gente, porque é muito sagrado, aí não pode negociar, a gente tem que insistir aqui e lutar, porque as coisas não vai ser fácil para a gente, não. Aí não é só aqui, não. Aí aonde que a gente vai correr? Lá no Maranhão também, lá na base, está pior do que aqui. A gente tem que lutar aqui, porque lá está pior, os parentes estão morrendo, o madeireiro entrando, roubando as madeiras, roubando nossas casas aqui, efluindo lá nossas águas, e peixe morrendo, nossos peixes lá, que é o veneno, acontece que na hora que chove lá, o veneno corre tudo no rio, aí os peixes morrem. Aí como que a gente ia viver lá sem nada, porque na época que não tinha plantação de soja, essas coisas, era muito peixe no rio, mas agora não existe mais, porque o veneno já matou o peixe tudinho que tinha no rio. E também, aí tem que lutar por aqui mesmo. A gente está aqui pertinho do governo aqui, que está assim, da situação que a gente está vivendo hoje, imagina lá longe. Então, é isso, pessoal. É isso, essa que é a realidade do Brasil, parentes. Essa que é a realidade do Brasil, pessoas inscritas no canal, e quem for assistir esse vídeo, compartilhe, curta se você apoia a nossa causa indígena, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, passe para os seus amigos,
e principalmente reflita sobre isso que está acontecendo. O Brasil está em guerra. A guerra, agora sim, todos estamos em guerra. Você que está se preparando para pular carnaval, aproveite, porque depois do carnaval a guerra vai se acirrar cada vez mais e vamos ter que lamentar muitas mortes se o governo federal não tomar as rédeas do assunto. Falou para vocês.